Olá, caros alunos. Dando continuidade à nossa disciplina de gestão de florestas, nós vamos para a nossa quarta aula e hoje nós vamos falar do uso sustentável da Amazônia, dos recursos madeireiros e não madeireiros e também da exploração de impacto reduzido na Amazônia. Como vocês sabem, a madeira ela é um dos recursos mais utilizados na Amazônia. E para que seja feito o seu uso adequado, é necessário que ela seja feita através do manejo florestal sustentável. E o que vinha a ser o manejo florestal sustentável, pessoal? O manejo florestal sustentável, ele pode ser definido como a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos e sociais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. Olha só, segundo essa definição, manejar a floresta significa obter os seus recursos, sejam eles madeireiros ou não, de forma que o ecossistema ele possa manter as suas funções e também as suas características. Então, pessoal, o manejo florestal ideal, ele deve ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, ok? O manejo florestal sustentável, ele assegura a manutenção das propriedades e funções dos ecossistemas florestais, permitindo que a floresta seja mantida para outros ciclos de cortes. E o que vem a ser esses ciclos de cortes, pessoal? Olha só, os ciclos de cortes, eles correspondem a um período de tempo que envolve a extração de madeira da floresta, a sua regeneração e retorno a uma condição semelhante à original, para que uma nova extração possa ser efetuada. E isso, ao longo do tempo, é possível obter da floresta uma quantidade constante de recursos, desde que seja respeitada a sua capacidade produtiva e o seu crescimento. Os objetivos do manejo florestal sustentável são conhecer a variedade florística, quais as árvores apresentam interesse do ponto de vista econômico, qual o tamanho dessas árvores, qual o volume de madeira poderá ser extraído e saber onde a capacidade da floresta e saber sobre a capacidade da floresta de se recuperar e retornar a uma condição semelhante àquela antes da exploração. E depois que se obtém todas essas informações a respeito da área da floresta, pessoal, aí então é possível definir as áreas florestais nas quais o manejo sustentável é possível e definir também o ciclo de corte ideal, para que a floresta seja capaz de oferecer seus produtos constantemente sem ser degradada. E quais são os recursos que a gente utiliza para obter essas informações? Olha só, pessoal, levantamentos florísticos fitossociológicos e inventários florestais. São as duas técnicas mais utilizadas para a gente poder obter todas essas informações. Vamos agora falar sobre essas duas técnicas. Olha só, o levantamento florístico fitossociológico, ele tem como objetivo estudar quais espécies vegetais ocorrem em uma determinada área. E com isso pode-se caracterizar o tipo de formação, gerando informações para futuros estudos. No levantamento florístico fitossociológico, as árvores são identificadas conforme a espécie, o gênero e a família. Aqui nós temos o modelo, a imagem de uma essicata, que é uma das formas que se tem de identificar as plantas posteriormente no herbário. Os pesquisadores eles coletam a parte completa da planta, que é formada por frutos, flores e folhas. Eles fazem todo um preparo de secagem e armazenam esses modelos aí em coleções chamadas de herbários. E posteriormente, nos herbários, eles vão fazer comparações com outras plantas e aí vão poder identificar as plantas a nível específico, ok, pessoal? Uma outra função do levantamento florístico fitossociológico é que ele avalia a abundância de cada espécie, sua distribuição ao longo da área, ou seja, qual a espécie que apresenta o maior número de indivíduos ao longo da sua distribuição. E no levantamento florístico fitossociológico também identificam-se as espécies que destacam-se em relação à abundância, o tamanho e a ocorrência, sempre considerando uma área pré-estabelecida. A gente não faz, os pesquisadores, quando eles vão para a floresta, eles não fazem o levantamento em toda a região. Eles selecionam um ponto e ali eles fazem exaustivamente todas as pesquisas para poder saber a quantidade e o número de espécies que tem naquela região, ok, pessoal?
E o levantamento florístico fitossociológico, ele é amplamente recomendado no planejamento das ações de gestão ambiental, como no manejo florestal e na recuperação das áreas degradadas. Aqui nós temos agora, vamos falar agora do inventário florestal. O inventário florestal é a base para o planejamento do uso dos recursos florestais, sendo possível a caracterização de uma determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo das espécies que o compõem. E o inventário florestal, ele se utiliza dos dados do levantamento fitossociológico. E quando o inventário florestal ele é efetuado ao longo do tempo sobre uma mesma área, é possível avaliar o crescimento da floresta e a sua capacidade de recuperação após os distúrbios, como, por exemplo, a extração de madeira. Com isso, pode-se estabelecer o potencial produtivo da área estudada e avaliar se ela é ideal para as práticas de manejo. Aqui nós temos alguns exemplos do que é feito durante o inventário florestal. Na primeira figura, a medição do DAP. O que é o DAP? É o diâmetro, a altura do peito, geralmente medida a mais ou menos 1,30 m de altura do solo. Aí nós temos na segunda imagem a marcação das árvores que serão analisadas. Na terceira, o pesquisador anotando informações sobre a floresta. E na quarta, medindo a altura das árvores. Outro ponto fundamental também para o manejo florestal é o crescimento e a produção florestal. O que é o crescimento? O crescimento de uma floresta ele se refere ao aumento das dimensões em relação ao tamanho de uma ou mais árvores durante determinado período de tempo. E esse crescimento das árvores, pessoal, ele se deve principalmente ao processo de fotossíntese. Que vocês lembram que o processo de fotossíntese é a absorção que a árvore faz do dióxido de carbono e a conversão desse dióxido de carbono em compostos orgânicos. Com isso, com essa transformação, ela vai poder se nutrir e com isso ela vai poder crescer. O crescimento das árvores ele é influenciado pelas características das espécies e as suas interações com o ambiente. Nós sabemos que nas florestas existe uma grande diversidade de árvores, e essa alta diversidade de espécies e distintas condições ambientais é o que gera taxas de crescimentos florestais tropicais de grande variabilidade. Eu falei em uma das aulas passadas sobre a estratificação vertical da floresta, pessoal. Como vocês podem ver aqui nessa foto, nós temos árvores de vários tamanhos, as árvores mais altas do estrato emergente, as árvores de dossel, as árvores de subbosque, que são mais baixas, devido principalmente à menor quantidade de luz que incide sobre essas árvores e elas estão adaptadas para esse ambiente, onde a luz é menos constante, ok? E isso tudo gera uma variabilidade e também tem relação com o crescimento das plantas. E os fatores que podem afetar o crescimento, olha só, a profundidade do solo e a disponibilidade de nutrientes podem também afetar o crescimento das plantas. E o clima, em climas mais quentes, consequentemente o crescimento é maior. Quando tem mais luz e mais calor, o crescimento das árvores é maior. E a produção, pessoal, a produção é o crescimento acumulado durante um determinado período de tempo. Olha só. Se num ciclo de corte de 30 anos, a sua produção final será a soma de incrementos de cada um desses 30 anos. O que é o ciclo de corte? Vamos relembrar? É o período de tempo que envolve a extração da madeira da floresta, sua regeneração e retorno a uma condição semelhante à original, para que uma nova exploração possa ser realizada. Então, toda aquelas árvores que cresceram e que ficaram acumuladas durante o período de tempo, isso chama-se de produção. E essas variáveis, pessoal, a produção e o crescimento, elas são de extrema importância para as atividades de manejo florestal. Vamos falar agora sobre a regulação da produção na floresta. É possível utilizar os recursos florestais de forma sustentável, visando a manutenção das propriedades e funções da floresta. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso considerando as informações obtidas dos levantamentos florísticos fitossociológicos e também dos inventários florestais. O manejo florestal sustentável, pessoal, ele deve manter a floresta em condições apropriadas, ele deve preservar as características da floresta e a sua biodiversidade, e a floresta ela deve ser capaz de propiciar os seus recursos continuamente ao longo do tempo. Lembram do conceito de sustentabilidade? Pois é isso aí. Manejo florestal sustentável é todas essas características que eu falei para vocês. Deve-se tratar, então, de fazer o planejamento detalhado da exploração. E para que isso seja feito, é necessário selecionar uma área florestal que será manejada.
Depois que a gente seleciona essa área, ela é dividida em áreas menores, chamadas de unidades de manejo ou de talhões. Geralmente, a divisão dessas áreas, ela se dá em função do ciclo de corte da madeira. E segundo a Instrução Normativa número 5 do Ministério do Meio Ambiente, a intensidade máxima de corte na Amazônia deve ser de um volume de madeira de 30 metros cúbicos por hectare para um ciclo de corte inicial de 35 anos. Ou seja, pessoal, cada hectare de floresta, durante a extração, podem ser removidos 30 metros cúbicos de madeira. E esse hectare só poderá ser explorado 35 anos após a sua primeira exploração, visando a recuperação da floresta. Vamos ver aqui, ó, esse exemplo aqui nessa ilustração que eu preparei para vocês. Vamos supor que a gente tenha uma área de 3.500 hectares e o ciclo de corte ele deve ser de 35 anos. Nós vamos dividir essa área em 35 unidades de manejo de 100 hectares cada uma. E essas unidades elas poderão ser exploradas a cada ano, sendo que cada unidade de manejo poderá ser explorada por 35 anos. Vamos lá. No primeiro ano, eu vou explorar a minha primeira unidade de manejo, ok? Passado esse primeiro ano, eu paro de explorar a minha primeira unidade e parto para a minha segunda unidade, ok? Passado mais o segundo ano, eu paro de explorar a minha segunda unidade e vou para a minha terceira unidade. E assim sucessivamente, pessoal, até completar os 35 anos. Após fechar esses 35 anos, eu volto a explorar a minha unidade 1. Esse intervalo de tempo de 35 anos é o suficiente para que essa primeira área ela consiga se restaurar. E com isso a gente possa fazer novas extrações, ok? E todo esse processo é chamado de controle da produção por área, que é uma das formas mais simples que se tem de garantir uma oferta de recursos e de renda contínua ao longo do tempo. Agora nós vamos falar da exploração de impacto reduzido na Amazônia. A exploração de impacto reduzido na Amazônia, de impacto reduzido que ocorre na Amazônia, ela compreende um conjunto de atividades que visam aumentar a eficiência da exploração e reduzir danos à vegetação remanescente, mantendo a estrutura e as funções da floresta a uma condição similar àquela anterior à sua exploração. Olha só, vamos ver a importância dessa exploração de impacto reduzido do ponto de vista ecológico. Do ponto de vista ecológico, ela resulta em menores danos à floresta quando comparada aos cortes convencionais. E do ponto de vista econômico, ela também pode ser mais rentável quando comparada à extração convencional por meio do corte seletivo. Olha só, pessoal, o que é esse corte seletivo? O corte seletivo, ele consiste no corte de espécies previamente escolhidas, em geral aquelas de maior valor econômico e de maior parte. Porém, ele não é muito indicado para ser realizado na Amazônia. Por quê? Porque no corte seletivo não há preocupação com as árvores remanescentes ou mesmo em deixar indivíduos da espécie para que a população volte a se regenerar, ok? Então isso não é indicado para ser feito na floresta amazônica. E essa atividade, pessoal, de exploração de impacto reduzido na Amazônia, ela vem sendo uma das alternativas mais difundidas para o manejo sustentável da Amazônia. Vamos falar agora dos preceitos. A exploração de impacto reduzido, ela tem alguns preceitos que são importantes para que se tenha um manejo florestal sustentável adequado. O manejo florestal sustentável baseado na exploração de impacto reduzido necessita de algumas técnicas e medidas que devem ser adotadas antes, durante e após o corte da madeira. O primeiro preceito é o inventário florestal e o mapeamento das árvores de interesse comercial. Olha só, pessoal. Primeiro, antes de se iniciar o processo de exploração, deve ser feito o inventário florestal, onde deve ser avaliado o número de árvores e a quantidade de madeira, o volume que poderá ser cortado. No segundo momento, é feito o mapeamento das árvores, que vai auxiliar as equipes que farão a extração. Esse mapeamento, ele é feito através de programas. E aqui eu coloquei um modelo de um software de livre mapeamento de árvores, tá? E aí, cada árvore que vai ser explorada, ela é georreferenciada, então esses dados são colocados no software. E o software vai mostrar aonde cada árvore está localizada e as informações de cada uma delas, com isso facilitando o trabalho das equipes que farão a extração. Um outro preceito é o planejamento das estradas. Olha só, pessoal, antes de se iniciar a exploração de determinada área, é necessário fazer o planejamento de onde as estradas serão dispostas, visando a otimização da retirada da madeira da floresta com o mínimo de danos à floresta remanescente. Ou seja, as estradas têm que ser
feitas o mais próximo possível da área de extração, para evitar futuros danos à floresta remanescente. Outro preceito importante para a exploração de impacto reduzido são o corte de lianas e cipós. Olha só, pessoal, o corte das lianas e cipós antes da exploração é uma atividade importante para reduzir os prejuízos às árvores que restaram, evitando que ela possa arrancar consigo outras árvores que não eram interessantes para o corte, aumentando assim os danos à floresta. Então, o corte de lianas e cipós, ele também deve ser realizado antes de se iniciar a exploração da área, ok, pessoal? Outro preceito da exploração de manejo reduzido é o corte direcionado e a redução de desperdícios. A árvore, para que a árvore seja derrubada, ela precisa ser derrubada em um sentido. E esse sentido, ele tem que ser aquele que vai causar os menores danos. Então, procura-se locais mais abertos, onde a regeneração natural é menos ocorrente. O que vem a ser regeneração natural, pessoal? A regeneração natural é aquela área que compreende os indivíduos de plantas em seus estados iniciais de vida, que ocorrem na floresta naturalmente como resultado dos processos de reprodução e dispersão de semente. É aquela área onde estão as árvores jovens, que estão em processo de crescimento. E o corte ele deve ser feito o mais próximo possível do solo, evitando assim o desperdício de madeira. Ok, pessoal? Mais um preceito da exploração de impacto reduzido é o arraste otimizado. O arraste otimizado, ele consiste nas retiradas das árvores derrubadas da floresta em direção às estradas. E esse arraste ele é feito com tratores específicos para essa atividade, evitando danos sobre a regeneração natural e sobre o solo. Mais um preceito da exploração de impacto reduzido é o monitoramento da floresta remanescente. Após a extração, a floresta ela deve ser monitorada periodicamente, onde deve-se observar a regeneração das espécies, se a regeneração das espécies está satisfatória, deve-se avaliar o crescimento das árvores que restaram, deve-se identificar e remediar os danos causados pela exploração, como por exemplo a retirada de madeira, e deve-se fazer os preparativos para a exploração futura. E esse monitoramento ambiental, pessoal, ele é feito ao longo daquele período de restauração que a floresta tem. No caso, 35 anos, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês, tá bom? Esse monitoramento ele é feito por biólogos, por engenheiros florestais, enfim, por pessoas especializadas que vão poder realizar o melhor trabalho possível nessa área explorada. Vamos falar agora sobre os produtos florestais não madeireiros da Amazônia. Nós falamos de todo o manejo e do processamento dos recursos madeireiros. Agora vamos entrar nos produtos florestais não madeireiros. Os produtos florestais não madeireiros são todos os produtos advindos da floresta que não sejam madeira. Eles podem ser comerciais ou utilizados por comunidades para a sua subsistência. Exemplos desses produtos não madeireiros são frutos, sementes, folhas e mel, produtos farmacêuticos, aromáticos, bioquímicos, artesanais e ornamentais, forragens, fibras, toxinas, fungos e produtos de origem animal. Como eu falei para vocês anteriormente, a madeira ela sempre foi o recurso florestal de maior destaque, visto que é um produto amplamente utilizado para os mais diversos fins. No entanto, com a intensificação dos processos de desmatamento e a degradação da floresta, houve então a maior preocupação em encontrar alternativas que permitissem o uso múltiplo e sustentado dos recursos florestais. E qual foi a solução que a humanidade encontrou para garantir esse uso múltiplo e sustentado dos recursos florestais? A solução, pessoal, olha só, foi utilizar outros recursos da floresta, agregando a eles valores e buscando forma de utilização sustentável. O uso dos produtos florestais não madeireiros, ele teve início na década de 1990. E esse início, o uso desses produtos foi considerado uma iniciativa de promover a conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável das comunidades pobres do seu entorno. E o uso dos produtos florestais não madeireiros, ele é altamente indicado porque ele tem um baixo impacto ambiental em sua extração. E esses produtos, eles também servem como fonte de renda para a população local, evitando que a terra seja convertida para outros usos, como, por exemplo, a agricultura e a pecuária, que são atividades altamente degradadoras do meio ambiente. E olha só, pessoal, estimativas indicam que centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo obtêm a sua subsistência a partir de recursos florestais. E o uso sustentável dos produtos florestais não madeireiros não traz apenas benefícios ecológicos e ambientais, mas permite o sustento de muitas comunidades rurais.
A utilização dos produtos florestais não madeireiros, seja de forma efetiva como fonte de renda e conservação das florestas, ela depende de técnicas adequadas de manejo e também da garantia de um mercado consumidor. Além dessas duas vertentes aí, as técnicas adequadas e o mercado consumidor, outros cuidados importantes devem ser tomados quanto ao beneficiamento, o armazenamento e o transporte dos produtos, de modo a evitar o desperdício e agregar valor aos produtos, ok, pessoal? Fieldler e colaboradores, em 2008, eles sugeriram 5 técnicas para o correto manejo dos produtos florestais não madeireiros. Vamos lá. A primeira técnica é o planejamento inicial. Nesse planejamento inicial, deve ser feito um levantamento bibliográfico de todas as informações que se tenha sobre a área, como, por exemplo, mapas de solo, dados climatológicos, tipologia preliminar florestal e outros levantamentos. Uma segunda técnica são os inventários florestais detalhados. Já falei para vocês sobre os inventários florestais, e aqui, para o manejo dos produtos florestais não madeireiros, deve ser considerada a distribuição, a abundância dos diferentes recursos, a tipologia florestal e a capacidade de regeneração dos recursos. Uma terceira técnica é a seleção das espécies a serem manejadas. Essa técnica considera fatores econômicos, sociais e o potencial de manejo. Esse potencial de manejo, ele é baseado nas características do ciclo de vida da planta, os tipos de recursos produzidos, a abundância em consideração às diferentes topologias florestais e também a estrutura da população. A quarta técnica é o rendimento do manejo. É necessário prover uma razoável estimativa da quantidade de recurso que pode ser produzida em bases sustentáveis em um determinado habitat. Nesse caso, deverão ser selecionados amostras e métodos de análise adequados, para prover, então, uma fonte de renda para as comunidades que vão se utilizar desses recursos. E a definição do final do método de manejo a ser utilizado. São feitas aproximações de ajustes e correto monitoramento que irão definir o manejo mais adequado dos produtos, ok, pessoal? E agora nós vamos falar dos produtos florestais não madeireiros da Amazônia, os principais que são utilizados. O primeiro, a castanha do Brasil, extraída da árvore Bertholletia excelsa, que também é chamada de castanha do Pará. Essa é uma árvore de grande porte, que pode atingir de 30 a 50 metros de altura. A castanha do Pará é o produto florestal não madeireiro de grande importância para a economia extrativista na Amazônia. E ela é efetuada quase que unicamente por populações nativas. Os moradores das comunidades rurais da Amazônia, eles coletam a castanha, que vocês podem ver aqui na foto de baixo, eles coletam essa castanha e com isso eles quebram a castanha e retiram essas amêndoas. E são essas amêndoas que são vendidas e são essas amêndoas que geram lucro para essas comunidades. Porém, pessoal, as castanheiras, elas dependem de um ambiente intocado para a sua reprodução. E como no Brasil, a maior ameaça às castanheiras é o desmatamento, a produção do nosso país ela tem caído muito. E isso, pessoal, tem feito com que a Bolívia domine o comércio internacional desse produto. As principais práticas de manejo da Bertholletia excelsa, elas visam aumentar a produtividade das árvores e diminuir a variação de produção entre os anos. Ok, pessoal? Essas técnicas de manejo, elas visam buscar que as árvores elas produzam, em média, uma média similar de castanhas, evitando que tenha algumas árvores que produzam mais durante um ano e que produzam menos durante outros anos, evitando diminuindo essa variação, ok? E para diminuir essa variação na produção, o que é indicado? É indicado o corte de lianas. O corte das lianas, ele favorece o desenvolvimento da copa das árvores. Uma outra técnica indicada para diminuir a variação na produção é planejar a coleta de forma a incluir a cada ano novas árvores que atinjam a maturidade e não ficar coletando somente naquelas mesmas árvores, ok, pessoal? E uma outra técnica para diminuir a variação da produção é concentrar a coleta em árvores mais produtivas, que geralmente apresentem um padrão de distribuição espacial agregada. O que é essa distribuição espacial agregada? São árvores que é aquela distribuição das árvores em que a área contém o maior número de árvores, que as árvores estão em conjunto, elas estão agregadas, ok, pessoal? Um outro produto florestal madeireiro é o látex. O látex ele é extraído da seringueira, que é a Hevea brasiliensis, é o nome científico dessa árvore.
É uma matéria-prima básica para a formação da borracha natural e é amplamente utilizada por diversos segmentos da indústria. A Hafnia brasiliensis, ela é originária da Amazônia, porém, a nossa região, ela apresenta uma baixa produção da borracha, e isso é devido principalmente a uma doença chamada mal das folhas da seringueira, que é a doença causada por um fungo, Lasiodiplodia theobrome, que limita a produção no Brasil. Está aí uma imagem dessa doença que é causada na Hafnia brasiliensis aqui na nossa região amazônica. Com essa doença que causa a diminuição da produção do látex aqui na nossa região, o sudoeste da Ásia, ele concentra atualmente 93% da produção mundial. A África responde a 4,5% e a América Latina representa apenas 2,5% da produção total de látex, ok, pessoal? A extração do látex ela pode ser feita a partir das seringueiras distribuídas pela floresta, em plantios conhecidos como seringais. Mas ela também pode ser feita em consórcios com outras espécies e culturas, em sistemas chamados de agrocilviculturais. E aqui tem um exemplo de como é que é retirado. O látex ele é obtido através de fissuras que são feitas na casca da árvore. As fissuras são feitas e o látex escorre, então ele é coletado. Mais um produto aqui da nossa região amazônica, é o açaí, que é tirado da palmeira Euterpe oleracea. A Euterpe oleracea é uma espécie típica da Amazônia, utilizada em sua totalidade pelas comunidades nativas, onde os frutos e o palmito são os produtos mais comercializados. Os frutos, eles são utilizados em diversas bebidas e outros alimentos e apresentam importantes propriedades medicinais, como antioxidante e anti-inflamatório. E a coleta dos frutos é feita geralmente escalando as palmeiras, o que não custa nenhum dano à planta. Já o palmito, pessoal, ele é obtido do açaizeiro. Ele é uma importante fonte de fibras, porém com baixo valor nutricional. E a extração do palmito, ela leva a planta à morte. Por quê? Porque a sua parte superior é cortada. Olha só, eu botei aqui um exemplo para vocês verem qual é a parte. Toda essa parte posterior aqui da planta, que é onde fica o palmito, é cortada. E isso impede com que a planta sobreviva, ok, pessoal? Apesar desse corte do palmito ainda ser uma atividade que leva a planta à morte, a palmeira Euterpe oleracea, ela é capaz de se regenerar muito bem após o seu corte, sendo possível o seu manejo sustentado. E nós temos também os fármacos como produtos florestais não madeireiros da Amazônia. Os fármacos, eles são obtidos de plantas onde essas plantas são fontes de novas substâncias bioativas. E o que são essas substâncias bioativas, pessoal? São as plantas que possuem alguma ação sobre outros seres vivos e cujo efeito pode manifestar-se tanto pela sua presença em um ambiente, quanto pelo uso direto de substâncias delas extraídas, desde que mediante uma intenção ou consciência humana desse feito. Bioativas, pessoal, são as plantas medicinais, que todo mundo conhece. Olha só, 25% de todos os medicamentos modernos são derivados direto ou indiretamente das plantas. E quando a gente fala do tratamento do câncer, esse número sobe para 60%. 60% dos medicamentos utilizados no tratamento do câncer, eles são derivados direto ou indiretamente de plantas. E aqui, olha, na região amazônica existe uma grande diversidade de plantas importantes como fontes de bioativos. Tem uma diversidade muito grande de plantas medicinais. Alguns exemplos são a pilocarpina, que é extraída das folhas da pilocarpuse e é empregada no tratamento do glaucoma. Nós temos o guaraná, que todos vocês conhecem, que além de ser utilizado para bebida, ele é um energético natural, que apresenta propriedades revigorantes, rejuvenescedoras e afrodisíacas. Ele atua como tônico do coração e dos músculos, ativa as funções cerebrais e a circulação periférica. A copaíba também, de onde é extraído o óleo, e o óleo ele tem ação antibiótica, anti-inflamatória, cicatrizante e anticancerígeno, sendo muito usado em casos de úlceras e faringites. Nos Andes do Peru, o óleo é utilizado para sífilis e catarros. O cipó miraruíra, ele é usado em estado natural no combate da diabetes, regularizando a taxa de glicose no sangue. E por fim, pessoal, nós temos o quinino antimalárico. Esse medicamento, ele é extraído da casca das plantas da família Cinchone. E ele é muito utilizado no tratamento da malária. Eu botei aqui um exemplo também da flor e da casca dessa árvore, de onde é extraído o quinino antimalárico.
Vocês sabem, a malária é um grande problema de saúde e ocorre em grande parte das regiões tropicais e subtropicais do mundo. É uma doença parasitária infecciosa causada por um protozoário do gênero Plasmodium e ele tem 4 espécies. O Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malarium e o Plasmodium ovale. E eles são transmitidos por fêmeas do mosquito Anopheles que estão infectadas por esses protozoários. E essa doença, pessoal, ela é contraída por 300 a 500 milhões de pessoas anualmente, provocando mais de 2 milhões de mortes. Daí vocês verem a importância de se estudar essas plantas que têm essas plantas bioativas, as plantas medicinais. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.